gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Se você está com a sua Bíblia aí impressa, ou a sua Bíblia digital, ou se você está sem uma das duas, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus aqui no nosso telão, amém? Já é um texto conhecido dos crentes mais velhos, né? Porque nós já passamos por diversas vezes o que nós vamos falar aqui hoje. Mas se Deus está mandando esta palavra, é porque nós estamos precisando ouvir, amém, igreja? A palavra nunca é para um, nunca é para outro. A palavra sempre é para todos. Às vezes, quando Deus nos alfineta, a gente tem uma mania de falar que Deus está falando para fulano, ou Deus está falando para ciclano. E na verdade, Deus ele fala com a igreja, que é o corpo de Cristo, amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 18. É um texto um pouco longo, mas nós precisamos dessa leitura para podermos compreender o que o Senhor falará conosco aqui nessa noite, amém? Eu vou ler aqui no telão. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Só lembrando, amada igreja, esse episódio aqui, ele está acontecendo um pouquinho depois de Elias ter invocado o nome do Senhor e Deus ter respondido com fogo o seu sacrifício. E ali o profeta Elias, no Monte Carmelo, havia matado os 400 profetas de Baal. Então, uma guerra, uma luta e uma vitória sem precedentes, irmãos. Mas a ameaça de uma mulher quase pôs fim na trajetória do maior profeta que nós já conhecemos na palavra de Deus. Elias teve medo. Um homem que lutou com 400 profetas do Deus Baal e os matou, agora teve medo da ameaça de uma mulher. E fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo. E então no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me.
O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Oremos nessa noite. Senhor amado Pai, em nome de Jesus, tua palavra fora lançada nessa noite. Senhor, estamos com o nosso coração aberto para receber a tua palavra, os teus ensinamentos nessa noite. Senhor, que o teu Espírito venha aquietar a nossa alma. Senhor, os nossos questionamentos. Pai, que nós possamos com alegria receber aquilo que o Senhor vai falar conosco, através do teu servo nessa noite. Senhor, que eu seja somente o instrumento nas mãos do Senhor, para comunicar a este povo a tua palavra, pois eu também faço parte desse povo, e eu também preciso ser edificado por esta palavra. Por isso, Senhor, põe por terra agora todos os nossos inimigos, todos os levantes. Pai, toda a batalha travada caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que o Senhor é maior do que todos eles. Senhor, dai-nos a tua paz, abre os nossos ouvidos espirituais e fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que texto lindo que nós acabamos de ler. Que experiência tremenda este homem de Deus teve com o próprio Deus. Essa experiência que Elias teve com Deus, nós ainda hoje também podemos ter essas experiências. Deus, Ele tem falado conosco, igreja. Deus, Ele tem falado conosco não da maneira que nós desejamos que Ele fale conosco, mas da maneira dEle, Ele tem falado conosco. Ele tem ministrado aos nossos corações, e Ele tem nos chamado para viver um propósito, viver uma nova vida. Amados, todos nós passamos por momentos difíceis, em que nós pensamos muitas vezes em desistir. Alguém aqui já pensou em desistir alguma vez? Eu já pensei em desistir muitas vezes, irmãos. Muitas vezes eu vim para este púlpito, dizendo no meu coração: Senhor, hoje eu entrego o meu cargo, hoje eu entrego o meu ministério,
eu não quero saber de mais nada. Porque é natural, irmãos, que quando nós estamos passando um momento difícil, nós queremos nos esconder de Deus e nos esconder das pessoas que convivem conosco. Maioria das vezes, quando nós não estamos bem, nós vamos para o isolamento. Entramos no nosso quarto, às vezes deitamos na nossa cama, fechamos a janela, apagamos a luz e não queremos ver nem ouvir ninguém naquele momento. Mas eu entendo que esses momentos são momentos em que Deus vem falar conosco. Porque das centenas ou talvez milhares de vezes que eu pensei em desistir, o Senhor me convenceu a continuar a minha trajetória. Eu sei que parar no meio do caminho é pior do que continuar a jornada. Então, eu quero falar nessa noite com você que está passando por momentos difíceis. Você que talvez essa semana pensou em desistir, dizendo que não vale a pena servir ao Senhor, que é melhor voltar do lugar da onde você saiu, que lá pelo menos você era feliz, lá pelo menos você conquistava as coisas, e depois que você veio para Cristo, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer à amada igreja, não é que as coisas estão ficando mais difíceis, é que você obteve um valor na sua vida que você não tinha antes. Então, amados, o diabo, ele deseja aquilo que tem valor, o diabo não quer aquilo que não tem valor. Então, quando nós nos achegamos a Cristo, nós somos hipervalorizados por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso que muitas vezes a nossa luta parece que não tem fim. Por isso que muitas vezes a nossa luta parece que vai deixar a gente prostrados no chão. Mas lembre-se de uma coisa, você tem um Deus nos céus que olha pela tua vida aqui na terra. Quantos nesse momento talvez estão passando momentos difíceis? Eu estava aqui embaixo aguardando o momento da ministração, da oferta passar, para mim poder subir e ministrar a palavra. Pastor Bonfim chegou até mim e disse assim: pastor, ore pela minha mãe, ela não está bem, e eu vou ter que ir para lá amanhã. Então, amados, é uma situação difícil, uma situação delicada, porque na verdade quem deveria estar pedindo oração era o pai dele, que o pai dele já vem passando por problemas graves há muito tempo, mas tem se mantido de pé. E a mãe, agora, precisando de oração. E eu louvo a Deus por essa mãe ter um filho que serve ao Senhor, ter filhos, noras que servem ao Senhor. Porque, amados, a palavra de Deus diz que o clamor de um justo, ele pode muito em seus efeitos. Então, muitas vezes, nós até nos sentimos injustos diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a justiça de Deus. Então, amados, que o Senhor nessa noite venha nos levantar, irmãos, da onde nós nos prostramos. Às vezes o medo, a solidão, o cansaço, a frustração nos fazem procurar cavernas, irmãos, para a gente se esconder, para a gente ficar isolado e não ter contato com ninguém. E foi isso, irmãos, que aconteceu exatamente aqui com o profeta Elias, mesmo sendo um profeta poderoso, que enfrentou reis, amados, que enfrentou centenas de profetas. Ele entrou numa crise profunda e se isolou numa caverna. Ei, deixa eu falar algo para você. Jesus está diante de você nessa noite, para dizer para você
que este não é o seu fim. Que Deus ainda tem coisas grandes para a sua vida. Amados, quanta gente nova, quantos jovens pensando em parar, em desistir, até mesmo desejando a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida pode parecer difícil, a vida pode parecer dolorida, mas creia numa coisa, viver com Jesus é viver novidade de vida todos os dias. Quando nós falamos novidade de vida, eu não estou falando só de viver coisas gloriosas, nós também vamos viver muitos perrengues, nós também vamos viver muitas lutas, nós também vamos viver muitas dificuldades, mas só vamos encontrar, irmãos, a vitória através das lutas e das dificuldades. Só vamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor, é nesses momentos difíceis, amados, que nós passamos nas nossas vidas, porque muitas vezes, nós no nosso isolamento, na nossa caverna, nem os nossos querem falar conosco, às vezes eles nos abandonam e deixam a gente lá dentro da caverna, mas amados, eu glorifico a Deus, porque Deus não é como os outros, Ele vai aonde nós estamos, e Ele nos conduz, irmãos, para fora da caverna. Se você entrou com algum problema aqui dentro, eu quero dizer para você que essa é a noite que Deus vai bradar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Só os que creem nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Elias representa muitos de nós, amados, que depois de grandes lutas, depois de grandes vitórias, acabamos enfrentando momentos de exaustão, momentos de dificuldades. Mas não tem demônio do inferno que vai ficar de pé diante do Senhor. Deus é maior, gente. Igreja, diga isso, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior na minha vida. Em nome de Jesus. Você vai sair por essas portas. E eu creio que a tua vida não será mais a mesma. Você vai sair por essas portas, você vai iniciar uma semana de jornada, onde Deus vai manifestar a glória dEle na sua vida, para que a nossa fé seja aumentada e edificada. Deus, irmão, não nos quer presos em cavernas de medo, cavernas de tristeza, cavernas de traumas, caverna de medo. Amados, Deus quer a gente vivendo em liberdade, porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, amada igreja. Tudo que nós fazemos aqui não é para nossa honra, nem para nossa glória. Tudo que fazemos aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor. Esse culto é para a honra e a glória do nome do Senhor. Esse batismo é para a honra e a glória do nome do Senhor. As canções é para a honra e a glória do nome do Senhor. A tua presença aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. A glória não é do homem, a glória não é, amado, do pregador, a glória é de Jesus. Jesus tem que ser glorificado, Jesus tem que ser exaltado, o nome de Jesus tem que ser engrandecido neste lugar, em nome de Jesus. Então, vamos sair da caverna que nos prende. Hoje vamos, irmãos, ver aqui com a história de Elias, como sair da caverna e voltar a viver o propósito de Deus. Tem muitos propósitos paralisados aqui dentro.
que Deus vai destravar. Hoje está havendo um destravamento na vida de muitos de vocês. E esse destravamento, irmãos, vai trazer um peso de glória tremendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós vivermos o propósito, nós precisamos sair da caverna. Eu sou uma pessoa que gosto muito de passar pela caverna. Mas também saio muito rápido das cavernas. Um dia estou animado, outro dia estou desanimado, um dia eu estou com fé, outro dia a fé já não é mais a mesma. Mas como diz a palavra, caminhando sempre em direção ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, que talvez faz muito tempo que você não ouve isso. Jesus ama você. Essa igreja ama você. Esta liderança ama a sua vida. Nós somos amados do Senhor. Uma pessoa que está na caverna, amados, muitas vezes a autoestima dela já foi lá para o beleléu. Uma pessoa que está na caverna, ela precisa ouvir palavras de afirmação. E o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui, que você é bênção, que você é top, que você é amado, que você é amada, que a sua vida é preciosa. Não fique parado dentro desta caverna que está te sufocando e impedindo você de enxergar todo um horizonte que está diante de você. Para sair da caverna, irmãos, nós precisamos falar com Deus sobre o que nós sentimos aqui dentro. Mas pastor, Deus não sabe o que eu estou sentindo? Sabe. Antes mesmo de sair qualquer palavra da nossa boca, Ele já sabe que nós iríamos dizer. Mas olha só que interessante, amada igreja. Deus, Ele espera uma ação nossa, de abrirmos o nosso coração a Ele. Olha só o que diz no versículo 4 deste capítulo 19. Versículo 4, por favor. E entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta. Sentou-se debaixo dele e orou. Olha o que ele disse para o Senhor, amada igreja. Orou pedindo a morte. Quem já orou pedindo a morte aqui? Quem? Vamos lá, gente. Vamos ser sinceros. Eu já pedi a morte um monte de vezes para Deus. E não vou falar nem quantas vezes, irmãos, porque eu já nem sei mais. Mas quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, tira a minha vida. Eu não aguento mais viver, Senhor. Essa tribulação, eu não aguento mais viver esse inferno. Você acha que tem pecado falar isso para Deus? Eu vejo que não, irmão, sabe por quê? Porque quando nós falamos com Deus, a solução vem para as nossas vidas. Elias desejou a morte, ele disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Parece que eu estou ouvindo aqui, algumas pessoas aqui dentro, dizendo isso ao longo desta semana que passou, dizendo para Deus, Deus, eu já não aguento mais, tira a minha vida. Deixa eu te frustrar aqui nessa noite, a respeito da resposta que você gostaria de ouvir para Deus. Deus, Ele está dizendo aqui, nesta noite, através do servo dEle, que Ele vai acrescentar anos de vida na sua vida. Então, quanto mais você pedir a morte, mais Ele vai acrescentar anos na tua vida.
porque as coisas não vão terminar mal na sua vida não. Erga a sua mão, diga assim: as coisas não vão terminar mal na minha vida não. Deus vai reverter o meu quadro e vai me dar vitória em nome de Jesus. Só os que creem, glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana, irmãos, eu relutei para pregar a palavra agora à noite. Pastor Fábio estava escalado para ministrar a palavra hoje. Era para mim estar no culto da manhã. E o pastor Fábio, durante a semana, ele me mandou uma mensagem via WhatsApp dizendo assim: pastor, é culto de batismo. O senhor fica à vontade para ministrar a palavra. E eu disse para ele: não, permanece como está. Você ministra a palavra. Mas, irmãos, Deus faz do jeito dele e da maneira dele. Foi ontem. Ontem eu mandei uma mensagem para ele e disse assim: pastor Fábio, deixa então que eu ministro a palavra amanhã. Porque eu estou um pouco que fugindo do púlpito, irmãos. Estou um pouco que fugindo do altar de Deus. Eu estou com uma coisa aí suspeita aí, de bexiga imperativa. Alguém sabe o que é isso? Bexiga imperativa? Bexiga imperativa, irmãos, é quando parece que a bexiga ela está cheia e você está com vontade de fazer pipi. A toda hora você está com vontade de fazer pipi. Essa semana eu entrei na agulha. Tive que tomar 7 injeções, uma por dia, de antibiótico. Amanhã é a minha última injeção. Estou com os lombos calejados. Um dia na direita, outro dia na esquerda. Outro dia volta para a direita. Mas faz parte. E o meu medo era, irmãos, de subir aqui e de repente eu estar tudo molhado. Porque quem passa por esse problema de bexiga imperativa, a bexiga fica meio que solta, a urina fica meio que solta. E eu falei: Jesus, já pensou eu estando pregando lá em cima lá e acontecer isso aí? Mas eu orei ao Senhor, amados. Esta semana, estava deitado já, e eu me lembrei de quando eu era novo convertido. Eu tinha mania de deitar na cama. Quando eu me converti, eu levantava a mão para os céus assim, e ficava deitado com a mão levantada orando ao Senhor. E eu tive muitas experiências com o Senhor quando eu fazia isso. E o Senhor me fez lembrar disso, e dos momentos tremendos que eu tive com o Senhor, experiências tremendas que eu tive com o Senhor, no meu início de conversão. E eu deitado, pastora já deitada também, eu levantei as mãos e em espírito eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, Tu tens poder de curar toda a enfermidade que está sobre o meu corpo. Eu orei ao Senhor, irmãos, lembrando o Senhor que quando Ele me formou no ventre da minha mãe, Ele me formou perfeito. E que hoje, irmãos, o corpo envelheceu, e aos meus olhos parece que o corpo não está mais perfeito. E eu orei ao Senhor dizendo assim: Senhor, da mesma maneira que o Senhor me formou no ventre da minha mãe, que o Senhor me tocou com as Tuas mãos quando eu fui gerado, toca agora nessa bexiga, Senhor.
e faz tudo voltar ao normal. E eu falei, vou subir lá e vou pregar a palavra. E até agora eu estou sequinho em nome de Jesus. É assim que o nosso Deus faz, irmãos. O nosso Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Deus, Ele cuida da gente, irmãos, nos mínimos detalhes. Estou curado, ainda não senti a cura, mas pela fé eu estou curado. Porque fé é isso, irmãos, é você acreditar em algo que não existe, é você trazer à existência algo que ainda não existe, isso é fé. Fé, irmãos, não é olhar para algo e crer, isso não é fé. Isso é razão, é certeza. Fé, irmãos, é trazer à existência o que você está precisando nessa noite. Traga a existência na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Comece a visualizar, comece a gerar isso dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, fale com Deus sobre o que você está sentindo. É na presença de Deus que você tem que rasgar o teu coração. É você dizer para Deus, Deus, eu não valo nada, mas o Senhor me ama. Senhor, eu não tenho sido muito obediente ao Senhor, tenho sido meio rebelde, mas eu sei que o Senhor me ama. Amados, o Pai ama o Filho, embora o Filho muitas vezes não ame o Pai, mas o Pai ama o Filho, a mãe ama o Filho. Então conte a Ele, não esconda nada dEle. Cuide de você mesmo. Põe versículo 8, 5 ao 8 para mim aqui. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ei, irmãos, antes de eu prosseguir a leitura, seja sincero com o Senhor nessa noite. Quando nós estamos para baixo, nós temos vontade de comer alguma coisa? Homem eu até acredito que tem, porque o homem é fominha. Mas a mulher é diferente. Não quer comer nada. Não quer beber nada. Ele se levantou, irmãos, comeu o pão e bebeu água. O que Deus fala conosco disso? Ele se cuidou dele mesmo. Olha aqui para mim, por favor. Você tem cuidado da sua vida? Ou você tem cuidado da vida dos outros? Cuide mais da sua vida. Cuide mais da sua saúde. Cuide mais da sua vida espiritual. Cuide mais da sua família. Ele se cuidou dele. Irmãos, se cuidar é se amar. Se você não se ama, como que você pode dizer que você ama alguém? Então olhe um pouquinho para você. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. A sua viagem será muito longa. Glória a Deus. Então ele se levantou, comeu e bebeu.
fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, amada igreja? Deus, ele cuidou de Elias de forma prática. Primeiro deu descanso e comida. Olha como o nosso Deus é lindo, irmãos. Quando nós estamos na caverna, Ele permite o descanso. Ele permite, irmãos, depois do descanso haver uma alimentação. Depois da alimentação, haver outro descanso. Amados, o nosso Deus não é carrasco, que faz a gente levantar da cama com um chicote na mão. Deus compreende e entende as nossas limitações. Deus cuidou dele aqui, irmãos. Depois, ele fortaleceu a sua alma. Muitas vezes, irmãos, estamos espiritualmente fracos, porque o nosso corpo está exausto. Amados, muitas vezes nós estamos exaustos, porque o corpo está dando sinal de cansaço. E aí eu vejo muitos irmãos caindo no erro, que às vezes estão se matando, fazendo a obra do Senhor, e se esquecem que o próprio Senhor Jesus tirava dias de descanso. Vai nessa de ficar só fazendo a obra, viu? Vai nessa. Precisamos aprender com Jesus, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de descansar, há tempo de se divertir, há tempo de arejar a cabeça. Essa situação que eu acabei contando para vocês aqui, irmãos, estava fazendo eu não sair de casa. Ontem a pastora precisou sair à tarde de casa, eu falei, que? Vou picar a mula. E saí andar, irmãos. Sabe por quê? O inimigo, ele quer nos paralisar dentro de casa. O inimigo, ele quer nos paralisar, irmãos, em cima de uma cama. O inimigo, ele quer nos paralisar, irmãos, em cima de um sofá. Estou falando isso por experiência própria. Mas o Senhor nos chama para fora. E sabe, irmãos, que Deus está ministrando no meu coração aqui agora, que quando eu saio para fora, Ele cuida do resto. Quando eu saio para fora, Ele se responsabiliza por todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Quando eu saio para fora, eu entrego o controle nas mãos dEle, e o controle não fica mais nas minhas mãos. Tem muita gente aqui que precisa entregar o controle da sua vida para Jesus, porque tem gente que está sofrendo, porque está segurando o controle da sua vida. Entrega o controle para as mãos de Jesus. Uma outra coisa que eu compartilho com os irmãos aqui. Ouça a voz de Deus e volte ao seu propósito. Ouça a voz de Deus e volte ao seu propósito. Esses dias eu estava conversando com a pastora em casa, e eu falei para ela, que muitas vezes o nosso ministério, a nossa igreja, primeiramente é a nossa família. Tem gente que foi chamado só para cuidar da família, só para ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, e está fazendo um ministério tremendo. O ativismo, irmãos, ele mata. Eu já fui muito ativista nessa igreja, e o ativismo quase me matou. Eu me lembro de uma palavra que Paulo disse a Timóteo.
quando Timóteo fosse escolher obreiros para a igreja do Senhor, ele disse assim, que antes de mais nada, o obreiro deveria conduzir bem a sua casa, a sua família, os seus bens, os seus negócios, para depois se atrever a cuidar da casa do Senhor. Tem muito obreiro que a casa está a ponto de desmoronar, e acha que fazendo a obra, está tendo a aprovação do Senhor. E o Senhor chama a atenção da igreja. O seu maior ministério é cuidar bem da sua casa, da sua família e dos seus negócios. Porque se eu não administrar bem a minha casa, eu não sou apto de dirigir essa igreja. E graças a Deus que eu posso falar isso com autoridade. Porque se você perguntar para alguém da minha família, se eu sou uma pessoa que conduzo bem a casa, eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva. Então, irmãos, ouça a voz de Deus, volte ao seu propósito. Vamos ler aqui o verso 11, 12 e 13, para me encaminhar para o final dessa mensagem. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então o Senhor veio num vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no... Irmãos, imagine se diante de você acontecer uma ventania. Depois dessa ventania, acontecer um terremoto. Depois desse terremoto, passar fogo por você. Se é qualquer um de nós, nós já íamos achar que Deus estava no vento. Se é qualquer um de nós, nós já íamos achar que Deus estava no terremoto. Se fosse qualquer um de nós, nós iríamos achar que Deus estava no fogo. Então olha só o que eu estou dizendo para a igreja: ouça a voz de Deus, porque nem toda voz que você ouve é de Deus. Tem muita gente aí falando que está ouvindo a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. Vamos tomar cuidado, igreja. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estamos nos esquecendo deste ensinamento e deste mandamento, e estamos tomando o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor não é para ser tomado em vão. Passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo. Deus, embora Ele tenha sido o provocador desses efeitos, Deus não se manifestou no meio desses elementos. Aí vem uma brisa suave. Irmãos, às vezes não vai ser no meio do Pentecoste que Deus vai falar com a gente, não. Às vezes não é no meio do reteté, não, que Deus vai falar com a gente, viu? Às vezes é no silêncio. Deus vai falar com a gente no silêncio, Deus vai sussurrar. Deus está sussurrando aí no ouvido de algumas pessoas. Deus falou com Elias de forma suave, numa brisa. Ele não estava no barulho, mas na calma. Deus queria lembrar Elias de quem ele era e quem ainda
e que ainda havia um propósito para ele. Ainda há um propósito para a tua vida nessa noite. Ainda há um propósito, irmãos. Deus, Ele não vai abrir mão de você. Deus, Ele não vai abrir. Essa galera aqui, ó, Deus não vai abrir mão de vocês, não. Essa galera aqui, Deus não vai abrir mão de vocês, não. Essa galera aqui do meio, Deus não vai abrir mão de vocês, não. Às vezes, irmãos, a gente acha que porque nós erramos, ou porque nós pecamos, Deus vai abrir mão de nós. Irmãos, o sangue de Jesus é muito precioso para Ele abrir mão de alguém. Deus poderia ter fulminado Elias aqui. Rebelde! Vai lá, anjo, desce com a espada, corta ele no meio. Rebelde, depois de tudo que eu fiz na vida dele, ele fala essas coisas para mim. Não, irmãos. Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele fala. Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando a muitos corações aqui nessa noite. Por isso, é tempo de sair da caverna. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu vou fazer algo aqui que não é hábito meu fazer. Mas se você tem se sentido assim, vem aqui na frente receber uma oração minha. Se você tem se sentido assim, vem aqui. Isso aqui não é com a intenção de expor ninguém, não. Isso aqui é para levantar um clamor pela sua vida. Pastor, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido dentro de uma caverna. Estou sem ânimo para tocar a vida. Estou sem ânimo para continuar. Sabe, pastor, nada dá certo na minha vida. Aqui você não é obrigado a fazer nada. Você vem se você tem fé para crer. Aleluia. Jesus honre a fé dessas pessoas. Vou pedir para que os pastores intercedam por essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por eles. Eu oro, Senhor, com toda a fé que eu tenho nessa noite, para que haja uma visitação do Senhor na vida dessas pessoas, para que eles sejam tocados pelas suas mãos, e sejam transformados para a honra e a glória do Teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga leveza nesse coração, Senhor, que tem sofrido no silêncio, Pai, que muitas vezes tem dito que não aguenta mais viver. Estende as Tuas mãos, Senhor, estende as Tuas mãos agora, estende as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Maior é o Senhor, maior é o Senhor, Pai. Toca, Senhor, toca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, recamanara labachei cantanabrias. Aramanara labachei cantaramanaia arabachou. Etequemanai alabassuri andaramaná. Oh Jesus, traga paz, traga paz, traga paz no coração do seu servo, Senhor. Oh Senhor, traga paz no coração do Marcelo, da Jane, toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoe, 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 abençoe a vida de cada um deles. Você vai ver.
Em nome de Jesus.